Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos aqui com nossas cartas, o nosso campo espiritual aberto para atender uma seguidora. Ela pediu para ver sobre a Isabela e o Mateu, os participantes do BBB 2024, né? E para ver um pouquinho sobre a vida deles, né? A Isabela e o Mateu, eles acabaram até ficando noivo, né? Começaram uma relação lá no reality show e fora continuaram essa relação, né? Tiveram um noivado e esse noivado foi desmanchado por uma suposta traição aí, né? Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Primeiramente, vamos ver, né? Se realmente o Mateu traiu a Isabelle. Vamos ver se realmente houve essa traição. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar aqui. Houve essa traição, né? Olha, pelas cartas não houve uma traição, houve ciúmes, tá? Houve um desgaste com ciúmes, uma briga aí por ciúmes, que acabou, né, afastando pessoas que... Uma que mostra pela carta que o Mateu e a Isabelle, provavelmente, eles são de vidas passadas, né? São, como a gente diria, almas gêmeas, tá? Almas gêmeas. Então, tem um amor verdadeiro aí, teve um amor verdadeiro que foi desmanchado por conta de brigas infundadas e ciúmes, né? E aqui mostra que isso aconteceu, o corte dessa relação, tá? O corte. Porém, as cartas indicam que o sentimento deles é consolidado. O que significa isso, Tati? Significa que já criou raízes, não é assim, com simples corte as coisas terminam. Porém, é um futuro, hoje, agora, nesse momento, nas cartas, é um futuro incerto. Mas por que um futuro incerto, Tati? Porque as cartas, né, respeitam o livre-arbítrio de cada um, tá? A gente também separa gostando, não é mesmo? Então, vamos ver, ó. As cartas já falaram que não houve essa traição, né? Na verdade, houve uma cena, assim, teve ciúmes, tá? Teve ciúmes. Ó, só que, ó, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Como a carta que veio foi só do chicote, que são ciúmes, como a carta veio só do ciúme, ela tinha razão para ter ciúme, tá? Não houve a traição, mas alguém aí deve ter atrapalhado a relação, né? Despertando o ciúme na Isabelle, tá certo? Então vamos ver qual é a energia atual da Isabelle na vida amorosa? Vamos ver qual é a energia atual da Isabelle lá do BBB 24, né? Na vida amorosa hoje, qual? Eles desmancharam o namoro em fevereiro, né? Namoro não, noivado, né? Noivado. Desmancharam o noivado em fevereiro. Pessoal, se vocês têm alguma celebridade que vocês queiram saber amorosamente como que tá, é só comentar aqui, né? E aí a gente vai ver como que está a Isabelle, né? Aqui mostra que nesse momento ela tá aproveitando a vida dela de solteiro. Ela pode até ter alguém aí, mas essa pessoa não se conduz a um relacionamento sério. Na verdade, ela ainda vibra, né, na energia da traição. Então, a Isabela ainda vibra na tristeza por ter sido traída. Ela se sente prejudicada realmente em relação à traição, né? Hoje, aqui mostra que ela tá tentando fazer algumas mudanças, né? Tentando olhar assim a vida com mais clareza, tem amigos ajudando, mas ela está só, tá? A carta da torre confirma essa status, né? Ela está só, é um momento de reconstrução,
né? Porque ela ainda vibra numa dor, então ela tá olhando para ela, né? E com toda certeza, quando ela se sentir preparada, aí sim, ela vai se abrir para um novo amor. Mas nesse momento ela está fechada para balanço, né? Como diz o outro. Fechada. O que ela sente, mesmo que ela não fale, vamos ver o inconsciente da Isabela em relação ao Mateus. O que ela sente? Vamos ver o que ela sente. O que ela sente. Olha lá, vamos ver. O que ela sente em relação ao Mateus, mesmo que ela não fale, tá? Nós vamos ver sobre ele também. Fica no vídeo até o final que nós vamos ver sobre o Mateus também, tá bom? Isabelle, ó, apesar dela ter muito amor por ele, e tem, aqui mostra sentimento. Sentimento grande por ele, tem muito sentimento, né? Ela aqui agora sim veio, ela fica pensando muito, e muitas coisas que ela pensa é coisas que ela cria na cabeça sobre essa questão da traição, então ela pensa muito nele, sim. Então, ele tá sempre muito presente no pensamento dela, tá? Só que quanto mais ela pensa nele, mais insegura ela fica e mais triste também, tá? E mais triste também. Ela se sente assim realmente muito prejudicada, ela tá ainda vibrando em muita tristeza por esse término. E aqui ela fica pensando sim nessa finalização que os dois tiveram. Agora, o que é interessante? Ela finalizou aqui a vida, a relação, né, por conta de uma traição, mas é o caixão. Então, o caixão, ele simboliza que não é um fim para sempre, tá? O caixão, ele simboliza que os dois precisavam desse afastamento para amadurecer a relação e para voltar com mais força total, para voltar com mais amor, para voltar com mais carinho, né? Então, sim, houve aí para ela isso é verdade, gente. Mesmo que não houve, na mente, no carnal, quer dizer, na mente dela houve essa traição, né? E aí as cartas, lógico, confirmam que alguém realmente deixou ela bastante segura e ela ficou com ciúme, tá? Então, pode não ter tido, né? As cartas não mostrou uma traição carnal, né? Mas houve aí talvez uma intenção e isso já machucou. E machuca mesmo, né? Machuca quando a gente gosta de alguém. Agora, como estão os caminhos profissional dela nesse momento, né? Isabela aí participou do BBB, né? Como que tá esses caminhos profissional para Isabelle? Como está? Vamos ver aqui os caminhos profissionais. Isso. Vamos ver. Isto. Olha, a Isabelle, ela tá tendo comunicação, né? As coisas estão acontecendo muito devagar, ela tá agindo com muita sabedoria, até porque aqui mostra ela um pouco fechada, tá? A Isabela tá um pouco fechada, não tá muito no convívio social, não tá muito no convívio da mídia, ela tá um pouquinho fechada, né? Mas os amigos vêm aí acolhendo a Isabela, né? Mostra sempre os amigos acolhendo. E o profissional dela tá mudando, tá mudando, ainda tem algumas dificuldades, sim, até por conta de tudo isso que ela tá passando, mas tem mudanças positivas aí. E logo chega um momento de boa sorte aí para Isabela, né? Ela vai com certeza receber convites profissionais para que vai agradar muito a Isabela, né? Então, os caminhos profissional dela nesse momento, apesar de estar um pouco parado, ele vai começar a movimentar, tá? E movimentar por uma boa sorte aí, tá certo? Vamos ver aqui um pouquinho a energia atual do Mateus, né? No campo afetivo, como que o Mateus tá no campo afetivo
como o Mateus tá aí na vida amorosa dele. Vamos ver como que o Mateus tá na vida amorosa. Depois do término com a Isabelle, né? Depois do término com a Isabelle. Vamos ver? Olha, o Mateus está fechado também, tá? Ele tá bem fechado, ele tá persistindo. Pode até não ser assim abertamente, mas ele tá insistindo nessa relação entre ele e a Isabelle, tá? Ele quer essa relação, tá? Ele quer provar que ele foi leal, né? Ele quer provar que ele foi leal e tá tentando conversar com ela. Não tá sendo fácil, mas ele tá tentando conversar, tá tentando, assim, estar mais próximo, né? E pode, aqui mostra uma certa dificuldade, tá? Uma certa dificuldade de se aproximar com ela, de ter uma conversa, né? E lógico, ela tá na dor dela, ela tá vibrando nessa dor, né? E as coisas não tão boas, assim, em relação ao emocional dela, em relação a ele. Mas a vontade dele é acabar com esse afastamento que existe entre os dois. Então, nesse momento, ele realmente está fechado também para balanço, até porque ele ainda espera reconquistar a noiva, tá? Ele espera reconquistar a noiva. Ele pode ter aí algumas conversas com algumas amigas, né? Mas, assim, ele ainda foca nela nesse momento, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver se ele nutre sentimento pela Isabela. O que a gente viu, sim, né? Mas vamos tirar uma cartinha somente para isso, para os sentimentos do Mateus em relação a Isabela, né? Se ele nutre, né? Tati, mas o Mateus apareceu com uma mulher, ele tá namorando. Pá, ele pode até estar com alguém, mas isso significa que ele não está envolvido emocionalmente com essa pessoa, tá? O emocional dele, o coração dele ainda está lá na noiva, tá? Então, mesmo que ele esteja com alguém, não está envolvido emocionalmente, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Sim, ele ainda acha que os dois têm caminho, tá? E ele tem sentimento, sim. Mostra que ele sofreu, sim, ele sofreu essa separação e ele espera que os dois consigam ter uma vitória, né? Estarem juntos, né? O Mateus hoje, ele tá centrando muito a vida dele nele, cuidando dele, tá? Mas ele olha muito pro passado, ele olha muito para a relação que ele perdeu, tá? Hoje ele olha, assim, sente dificuldade, tá fechado, né? Ele tá fechado, ele sente dificuldade porque ele gostaria, sim, de uma relação, de ter construído essa vida, essa família com a Isabelle, tá? Então, vamos ver aqui mais cartinha em relação a esse sentimento, porque ele tá, assim, à margem, esperando, olha aí, ó, esperando, ó, olha as cartas, gente, olha as cartas, é isso, ele tem sentimento, aqui mostra um sentimento forte, como apareceu na primeira pergunta que nós fizemos, né? Ela é muito especial e está presente na vida dele. É muito especial, sim, tá? E aqui mostra que ele espera, né? Ele fica esperando, buscando uma solução para estabelecer essa relação com ela, tá? Para trazer essa segurança para o relacionamento dos dois, tá certo? E vamos ver como está o caminho profissional do Mateus, né? Como tá o caminho profissional do Mateus? Só por uma curiosidade, né? A curiosidade aí da nossa seguidora, para saber um pouquinho mais sobre os dois, né? Vamos ver como que está espiritualmente o campo profissional do Mateus, né? Então, nós vamos ver aqui um pouquinho qual é esse campo, né? Então, vamos lá. Olha, o campo dele tá crescendo, tá? Tá em possibilidade de enraizar e crescer. Ele vem buscando soluções
para a paradeira, né? Tá um pouco parado, tá crescendo assim mais, sabe bambu que cresce mais para baixo, tá consolidando, mas as coisas não tá vendo, não tá sendo vista, né? Mas ele tá buscando solução para movimentar a sua carreira, tá? Ele tá buscando meios para movimentar essa carreira. Tem algumas dificuldades, sim, mas essas dificuldades principalmente de encontrar parceria, de encontrar pessoas que apoiam verdadeiramente, né? Mas aqui mostra pela essa carta que tá chegando uma benção profissional muito grande aí pro Mateus, tá? Os caminhos dele profissional tá até mais abertos, mais tranquilos do que o da Isabela, para falar a verdade, né? Certo? Então vamos aqui. Sobre os dois, ainda existe um vínculo espiritual entre eles? Existe um vínculo espiritual entre eles? E aí nós vamos ver a última pergunta, né? Se há volta, porque ter vínculo não significa volta, tá? Como eu falei para você, o campo espiritual, ele obedece, respeita o livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio, tá bom? Tá, vamos lá. Olha, nesse momento, apesar dos dois estar bastante fechado para a relação, para a vida amorosa, ainda tem muita mágoa, ainda tem muita tristeza aí neles, eles têm um campo aberto para conversa, para a reaproximação um do outro, para uma amizade, para um companheirismo, né? Uma mudança muito pequena, tá? Aqui mostra pela torre que ainda tem muitas situações para eles se resolverem, tá? Tem muita coisa para amadurecer, tem muitas conversas para colocar o pingo no i, e que eles vão fazer isso com uma conversa com mais sabedoria, com mais compreensão, tá? E depois dessa conversa, desse reaproximação dos dois, que pode demorar, tá, gente? Pode demorar. Aí sim, o Mateus, ele já se aproxima, né? Com essa intenção, não só de afastar eles, não só de aproximar, desculpa, não só de aproximar e acabar com esse afastamento, mas ele espera que ele tenha vitória, êxito e que eles reconstruam a vida familiar deles, né? Então, sim, a espiritualidade está aí, tá aberta para eles, né? Vamos ver isso. Vamos ver aqui a pergunta que não quer calar. Tem volta? Tem volta entre esses dois? Tem volta? Tem volta? Vamos ver aqui. E se precisar, a gente puxa mais cartinha. Gente, não tá fácil, não. Não tá fácil. Para essa volta, precisa se abrir, tá? Precisa se curar. Tem cura para ser feita. Uma das curas é essa questão da traição, tá? Traição, começar a ver também a relação com mais leveza, menos possessividade, menos ciúme, menos apego, né? Se abrir realmente para uma relação saudável, tá bom? Então, eles precisam se curar disso, tá? Desse ciúme, desse apego, do orgulho. Tem muito orgulho na jogada, muita teimosia, né? Então, para um futuro entre eles, precisa-se disso, tá? Aqui mostra que talvez tenha algo ainda velado em relação aos dois, mas que serão abertos. Eles precisam se abrir um para o outro, precisa se falar. Aí que eles vão dar a oportunidade de uma escolha, estarem junto ou não. Por enquanto, não existe ainda volta para eles. Existe muita dor, muito sofrimento que precisa passar, tá? Vamos trazer mais 3 cartinhas pra gente ver aqui. E depois dessas dores, então, é um processo muito longo, tá?
Vamos pegar mais uma. Isso. É um processo muito longo, tá? Pode acontecer? Sim, pode, mas bem mais lá para o futuro. E se os dois se permitir refazer esse caminho, tá? Porque existe sim sentimento entre os dois, tá? Existe. Existe a possibilidade de ter uma relação estável, só que vai depender muito deles, tá? Muita coisa vai depender deles. Se eles continuar vibrando na dor, vibrando naquilo que está na emoção deles, no coração deles, eles não vão sair do lugar. Eles precisam, né, se abrir para cura e se abrir para enxergar um ao outro com o coração, tá? Com o coração. Bem, é isso, gente. No momento ainda não tem uma volta assim, tem uma previsão que sim, eles podem vir a ficar junto, mas depois de muita cura aí, tá? Então, que essa leitura traga clareza, não apenas sobre o que aconteceu entre Isabela e Mateus, mas também sobre como os caminhos do coração e da missão da alma se entrelaçam, né? Às vezes, amar também é deixar ir. Outras vezes é confiar no reencontro e na restauração de um amor. Se esse vídeo tocou seu coração, curta, comenta com respeito e compartilhe com quem ama acompanhar histórias reais com fundo espiritual, tá bom? E pode também deixar nos comentários ou me seguir lá no Instagram e deixar lá, se você não quer que as pessoas vejam, né? Deixa no Instagram, no privado, a história que você gostaria que eu visse aqui nas cartas para você, tá bom? Beijo, fique com Deus!